Graça e paz, amados. Fala assim: Jesus e eu. Tudo a ver. Eita glória, hein? Que bom que você está aqui, você que está em casa, também nos acompanhando. Que o Senhor continue a falar conosco, como já tem falado através dos cânticos, continuar falando conosco agora através da palavra. Amém? Muito bem, obrigado, Sodré. Pode soltar o endereço aí para nós? Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aleluia. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 13 e 14. Diz assim então a palavra: E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais sereis salvo, tu e a tua casa. Vamos repetir o verso 14? O qual te dirá palavras mediante as quais sereis salvo, tu e a tua casa. Então, o nosso assunto é esse. Pode soltar aí, Marquinhos. Fala para mim. E a sua família. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Essa é uma visão que teve Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião da corte chamada italiana. O centurião, ele era um líder que comandava um exército de 100 homens, daí o nome centúria. 100 homens preparados para toda e qualquer situação. E esse homem então, ele teve uma visão em que um anjo foi à sua casa e disse para ele algo que eu gostaria que você também prestasse bem atenção nessas palavras que o anjo disse para Cornélio, e que certamente serve para mim e para você também, é onde estará focado o nosso assunto nessa noite. Ele disse assim, verso 14, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele dirá para você palavras mediante as quais será salvo tu e toda a sua casa. Você recebe essa palavra, querida, em nome de Jesus? Então Cornélio recebeu a maior bênção que alguém poderia receber, que é a salvação de toda a sua casa, incluindo os seus empregados. Nós vamos ver isso mais à frente. Pergunto eu, tem alguém na sua casa que precisa ser salvo? Talvez você. Não, pastor, na minha casa todos são salvos. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas, amado, pode ser que haja alguma situação que você esteja precisando do agir de Deus. Por exemplo, todos são crentes, mas falta harmonia na sua casa. A convivência não é saudável. Todos são crentes, mas falta interesse pela obra de Deus, um despertamento. Todos são crentes, mas falta compromisso com Deus, você não vê aquele entusiasmo para com o Senhor e com a sua obra. O casal é crente, mas quem sabe está vivendo uma crise conjugal,
O relacionamento está conturbado. Todos são crentes, mas quem sabe afetado por uma crise financeira. E aí você percebe que a sua casa, a sua família está correndo perigo e que há necessidade urgente da intervenção de Deus, trazendo livramento e salvação para essa situação. Então, quando eu falo em salvação, serem salvos, não estou só me referindo à salvação da sua alma, mas salvação de todas as situações que possam sobrevir a você e a sua casa. Querido, não há nenhuma dúvida de que Satanás está tentando, com toda a dissimulação do inferno, destruir os lares cristãos a qualquer preço, usando de todas as maneiras possíveis. Haja visto as nossas crianças que estão sendo seduzidas e enganadas pelas tentações do inferno. Jamais nossos lares, queridos, estiveram sob tão grande pressão do inferno como tem visto nesses tempos. Mas há uma maneira de salvar o seu lar. Aleluia. Usando como base a palavra do Senhor, que está esboçada no capítulo 10, um capítulo antes do livro, do trecho que nós lemos de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, você pode salvar o seu lar, querido, exatamente da mesma forma que Cornélio salvou a sua família. Olha só que coisa linda, em um só dia, com um milagre glorioso, todos os seus familiares foram salvos e cheios do Espírito Santo. Em um só dia, a sua casa foi transportada da cegueira espiritual, das trevas, para a maravilhosa luz de Jesus. Querido, você quer isso na sua casa? Aleluia! Mas antes de eu lhe mostrar como Cornélio salvou a sua casa, eu preciso lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, você deseja realmente salvar a sua família? Que é isso, pastor? Claro que eu desejo. Calma. Você deseja ver um céu aberto sobre a sua família com acesso diretamente ao trono da graça? Você deseja ser essa pessoa que Deus vai usar na sua família para que você traga um avivamento, para que você traga uma transformação espiritual no seu lar? Por que eu estou falando isso, querida? Porque às vezes eu fico pensando se muitos cristãos verdadeiramente querem ver Deus fazer uma obra na sua casa. Por quê? Porque a maioria, uma grande parte, uma maneira como eles procedem, sinceramente me deixam dúvida. Não investem tempo em oração pela sua família. Alguns chegam até a terceirizar isso. Peço oração pela minha família. É o chamado crente 6 horas. 6 horas pela minha família? Não vêm e não trazem os seus filhos para os cultos. Só pensam em diversão, só pensam em status, só pensam em ganhar dinheiro, angariar cada vez mais bens, gastar e gastar. É verdade que muitos fazem com sinceridade, mas nem todos. A vida de Cornélio vai provar para mim e para você que Deus busca devoção sincera, que Deus busca obediência absoluta, que Deus busca oração sem cessar. Vejamos então as maneiras pelas quais esse consagrado homem de Deus salvou a sua família e os milagres que ele recebeu na sua família. Primeira coisa, Cornélio era um homem que orava sem cessar. O que eu falei?
capítulo 10, você está com a Bíblia aberta, verso 1 e 2, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele orava o quê? De contínuo, sem cessar. Querido, esse homem deveria causar impacto na minha vida e na sua vida. Por que eu digo isso? Porque ele não recebeu nenhum ensinamento como nós temos hoje. Aliás, nem como hoje nós temos Bíblias à vontade, ele não tinha. Hoje nós temos livros e mais livros falando sobre oração, ele não tinha isso. Hoje nós temos a EBD para nos ensinar, ele não tinha. Hoje temos programa de TV e de rádio que transmite a palavra, ele não tinha isso. Nem mesmo judeu ele era romano. E ele não tinha ainda o Espírito Santo, porque veio depois que pudesse, digamos assim, orientá-lo, estimulá-lo a buscar a Deus. No entanto, a Bíblia é clara dizer que ele orava a Deus de contínuo, sem cessar. E aí nós vamos observar, querido, que a sua vida de oração fez dele um homem liberal. Diz o texto que ele ajudava os necessitados, ele dava muitas esmolas. A sua vida de oração, querido, chamou a atenção de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Homens e mulheres de Deus sempre chamam, homens e mulheres de oração sempre chamam a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Ore. O salmista chega a dizer que um coração quebrantado e contrito diante dele, Deus não resiste. Aleluia. Quer chamar a atenção de Deus? Não é com oba-oba, não é levantando a mão, não é dando pulo, retetê. Não, quer chamar a atenção de Deus? Ore. Entra no teu quarto e em secreto fale com Deus. E a Bíblia diz que Ele te vê lá no secreto. Quando Ezequias soube que ele estava com um atestado de morte vindo do próprio Deus, a Bíblia diz que ele entrou no seu quarto, ele fechou a porta, virou o rosto para a parede, ele foi lá no Santo do Santo e derramou lágrimas diante de Deus. Deus veio ao seu encontro na hora e atendeu a sua oração. Verso 3 e 4, continuando aí no capítulo 10. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão que um anjo de Deus, que se dirigia para ele, dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido perante memória, têm subido para a memória diante de Deus. Olha que coisa linda, querido. Sabe, querido, talvez esteja aí a explicação porque tantos lares enfrentam tamanha dificuldade e problema. Porque não têm buscado a Deus em oração. Sabemos que a maneira de salvar a nossa vida, salvar os nossos lares, sabemos que a maneira para a solução do nosso problema é através da oração, mas não fazemos isso. Ou se o fazemos, fazemos de forma que não tem chamado a atenção de Deus. É aquela oração apressada, é aquela oração preguiçosa, mas não um derramamento de um coração contrito e quebrantado diante da santa presença de Deus, que é o que Deus espera. Porque na sua presença é onde reside o máximo da graça, da bondade, da misericórdia e da ajuda àqueles que necessitam.
Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje o que vemos é um povo correndo atrás de grandes reuniões para ouvir pregadores oferecendo soluções e formas fáceis e mágicas para produzir milagre. Pessoas que gastam dias e horas com isso, mas não conseguem meia hora diante de Deus, em segredo, em secreto, orando a Deus. Se a semelhança de Cornélio passasse mais tempo com Deus em oração, veríamos verdadeiros milagres e transformações acontecer na nossa família. Casamentos seriam restaurados, conversões aconteceriam, os céus se abririam para nós e para a nossa família em nosso favor. Continuando, versos 5 e 6. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, cuja residência está à beira-mar. Preste atenção. Ao mesmo tempo, um outro homem de oração, Simão Pedro, estava recebendo a visão do Senhor, preparando para ir à casa de Cornélio. Querido, quando nós oramos, Deus trabalha de todos os lados. Amém, gente? Enquanto Cornélio orava, Simão, que também orava, Deus preparava um para ir ao encontro do outro. E isso foi feito numa visão através de anjo. A palavra do Senhor diz que os anjos são ministradores de Deus a nosso favor. Aleluia! Quando você ora, Deus dá ordem a um anjo e diz: vai lá e atende a Luciana, vai lá e atende o Ney, vai lá e atende o Douglas. É assim que Deus age. Diz o salmista lá no Salmo 91, que Deus dá ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor. Querido, você quer que isso aconteça na sua vida? Só há uma maneira: através da oração. Aleluia. No livro de 1 Reis, eu meditava essa semana, achei algo interessante. Porque Adonias, que era filho de Davi, ele começou uma rebelião para depor o seu pai Davi do trono. E ele então chegou a fazer um governo paralelo, nomeando sacerdotes e etc, etc. Só que o profeta Natã vai a Davi e fala assim: você não tinha dito, e Batseba também, que Salomão é que iria reinar no seu lugar? Davi diz: sim. Pois é, mas Adonias está reinando, já tem um governo paralelo. E aí Davi então convoca a corte, toda a liderança, para comunicar que Salomão é que seria o seu substituto, e não Adonias. E aí quando Adonias sabe disso, e os seus auxiliares que ele havia nomeado, os seus auxiliares ficaram com medo e cada um tratou de salvar sua pele. E Adonias disse: eu não vou escapar. Sabe o que Adonias faz? Adonias vai, coloca a mão na ponta do altar, segura a ponta do altar, olha para Salomão e diz assim: jura-me perante Deus que você vai poupar a minha vida. E Salomão disse: assim será. Querido, sabe o que isso quer dizer para mim e para você? O que é que nós aprendemos aqui? É que altar é lugar de livramento. Lamentavelmente, muitos lares hoje, o único altar que existe dentro do lar é um aparelho de televisão que fica ligado desde que o dia amanhece até a hora de dormir, projetando novelas perniciosas, projetando BBB. Querido, eu me recuso a acreditar que crente assiste BBB. Eu não consigo aceitar. Me perdoe, mas não,
para mim não tem nada a ver com cantamos agora que você e Deus tem tudo a ver, mas com essas coisas não, né? E a Poderosa ainda tem um slogan que diz, né, que é tudo a ver. Programas, gente, a televisão também tem coisa boa. Eu não vou chegar ao ponto de dizer como o outro aí, porque a televisão é do diabo. Não, só se ele comprou e pagou com o dinheiro dele, a prestação direitinho. Tem também coisa boa. A maioria, é só você saber. O problema, sabe onde é que está? Aqui, ó. O danado aqui do dedinho. Dedinho não, o grandão mesmo. Como é difícil mudar o canal em certas horas. E tem gente quando está na novela, quando você está tão concentrado, que eu quero ver dar na cara. Por que não mata? Rapaz, entra na história lá que é um negócio de doido, rapaz. Sangue de Jesus tem poder. Entende por que eu perguntei no início se você quer realmente que a sua família seja salva? Não espere que Deus vá abençoar a sua família praticando essas coisas, querido. Desperdiçando tempo maravilhoso que poderia ser dedicado a Deus e à própria família. Eu tenho sido até repetitivo aqui quando eu digo que nós temos tempo disponível para tudo, menos para Deus. Temos tido tempo para esporte, para academia, para passeio, para shopping, para lazer, para diversão, menos para Deus. Você passa trocentas horas na danada da rede social, no Zap, no Face. Com toda sinceridade, duvido que você não passa pelo menos estou sendo bem, 1 hora durante o dia no Zap, na rede do Facebook, na rede social. Duvido. Mas será que você dá ao mesmo tempo para Deus em oração? Segunda coisa, Cornélio estava pronto para ouvir e obedecer ao que Deus lhe havia ordenado. Então, adiantando a história, Pedro é chamado para ir à casa de Cornélio, teve aquela visão, depois você pode ler lá, dever de casa, capítulo 10 e 11 de Atos dos Apóstolos. Então Pedro chega à casa de Cornélio, olha, verso 33 agora, olha o que Cornélio diz. Agora, pois, estamos todos aqui, quantos? Todos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Gente, isso é lindo demais. Cornélio não diz assim, Pedro, olha, obrigado por ter vindo, diga o que é que o Senhor tem de bom para nós, quais as bênçãos que o Senhor mandou para nós, me fala aí o que é que eu tenho que fazer para eu ter sucesso, para eu ter riqueza, profetiza aí sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Não, nenhuma palavra a respeito do quanto Deus tinha em favor dele, mas a palavra ela, diga o que o Senhor tem para nós. Meu Deus. Estas também foram as palavras de Paulo, logo após a sua conversão. Primeira palavra que Paulo disse foi, Senhor, o que queres que eu te faça? Querido, como nós precisamos aprender com nossos irmãos do passado. Irmãos esses que estavam mais interessados em saber quais eram as suas responsabilidades diante de Deus, do que saber como receber dele benefícios e bênçãos. Obediência era algo que projetava grande interesse na vida desses nossos irmãos do passado. Ainda ressoavam frescamente, digamos assim, na mente dele as palavras do Senhor Jesus que disse, se me amas, fazei o que eu vos mando.
Então Cornélio fez toda a sua família se assentar, imagino eu, olhando bem nos olhos de Pedro, e disse: olha, eu e toda a minha família estamos aqui, e nós queremos saber o que nós devemos fazer para salvar a nossa família, quais são os mandamentos de Deus. E aí você vai ler em casa, que eu sei que você é obediente. E aí Pedro começa então a falar a respeito do plano de Deus. Agora olha o verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, Pedro continuava pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Querido, como Deus move rápido para responder à oração de um cristão. Tão rápido que Pedro nem terminou o sermão e o Espírito Santo de Deus caiu sobre ele no meio da mensagem. Aleluia! Verso 46 e 47. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondendo Pedro disse: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Ah, querido, nós podemos salvar a nossa família se determinarmos em nossos corações obedecermos a Deus. Muitos vão a Ele, querido, para serem abençoados. Mas o que a palavra de Deus ensina para mim e para você é para irmos a Ele para ouvir os seus ensinamentos, as suas palavras. Jesus disse assim: olha, vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Essas coisas o vosso Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Terceiro, Deus salvou a casa de Cornélio enviando um derramamento do Espírito. Pense nisso, querido, se eu posso usar essas palavras, um Pentecoste particular veio sobre a casa de Cornélio. Aleluia! Foi um milagre, a família inteira, diz o texto, todos os parentes e os criados foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo isso porque um homem determinou em seu coração salvar e buscar a Deus em oração. Querido, uma família onde o Espírito Santo de Deus é derramado nunca mais será a mesma. Uma família onde o Espírito Santo de Deus está presente é uma família onde vai encontrar unidade, onde vamos encontrar amor, onde vamos encontrar paz, onde vamos encontrar alegria e a vitória sobre o pecado. Sabe, nos últimos meses Deus tem me despertado, e você deve ter observado isso, a chamar os cristãos para uma vida mais profunda no Espírito de Deus, na presença de Deus. Há um livro de David Robertson chamado de Como Andar no Espírito. É um livro que tem mais de 400 páginas. Você encontra ele em PDF também. E é lindo demais. Sabe, eu vejo hoje que as pessoas estão ficando cansadas de tanta religiosidade, cansadas de serem vítimas dos poderes demoníacos, cansada de tanto vazio, cansada do materialismo que não satisfaz, e não satisfaz mesmo, porque quanto mais bens é assim, quanto mais você tem, mais você quer. O provérbio diz que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Cansado de tantas promessas, querido, de serem manipulados. Cansado de ver essa guerra, essa competição que está havendo entre ministérios.
Não, você vem para cá porque aqui é assim. Não, para cá não sei o que e tal. E aqui acontece isso, lá faz assim e não sei o que. Ah, porque naquele lugar tem unção. Querido, naquele lugar não tem unção coisa nenhuma. Unção é na vida da pessoa. Não é um lugar. Ou você acha que Deus é privilégio de alguma... Não, Deus é privilégio só da Batista Nova Aliança. É só aqui que Ele faz coisas. Não, querido. Deus não é privilégio de ninguém. Deus é um Deus de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. E eu vejo que as pessoas estão cansadas disso. A ponto de dizer assim, sabe uma coisa? Não quero mais saber disso não. Ou seja, aí vão para o extremo, pior ainda. Sabe, eu creio que Deus está para fazer uma coisa nova nessa terra. Eu creio. E gostaria que você cresça também. Que você também ansiasse por isso. Deus fazer algo tão poderoso, tão sobrenatural, que vai abalar o inferno. Porque o Espírito Santo de Deus veio para isso, para separar um povo. Um povo que quando fala ter sucesso na vida, quando ter sucesso na vida, para eles é ouvir a palavra de Deus. Um povo que quando se fala em prosperidade, para eles significa nova vida em Cristo Jesus. Um povo que quando se fala em casa, terreno, carro, dinheiro, essas coisas perdem o valor, tamanha a paixão que sente pela pessoa de Jesus. Paulo diz assim, todas essas coisas, eu as considero como esterco. É essa mesma palavra de Paulo. Eu as considero como esterco, por amor a Cristo. Ah, querido, como tem gente tão agarrado ao materialismo e esquecendo de Cristo. Procurando mais a fama, o estrelato, os holofotes. Deus está dizendo, levem a sério. Leve a sério essas coisas, ou então vocês ficarão de fora. Para finalizar, querido, eu proclamo então a você, cada filho de Deus que me ouve aqui, que estão ouvindo agora online, que ouvirão depois essa mensagem que vai para o YouTube. E a minha palavra é ore. De contínuo, como diz o texto que Cornélio fazia. Ore pela purificação da sua vida. Ore a favor de uma renovação e poder de Deus na sua família. Ore por uma nova unção do Espírito de Deus na sua vida, na vida da sua família. Ore por um derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua família. Ore para que Deus possa trazer um glorioso derramamento do Espírito sobre a igreja do Senhor, não só essa agência aqui, mas a igreja de Deus espalhada na face da terra, que é o que a igreja de Deus está precisando hoje. Como salvar você e sua família, querida? Só há uma maneira: pela oração, pela obediência à palavra de Deus e pelo mover do Espírito Santo de Deus. Que seja esse o desejo do seu coração e que Deus possa abençoar você e a sua família. E nós estamos, neste ano, lançamos aqui domingo passado o desafio de cada um fazer um discípulo para o Senhor. Coloque isso no seu coração, como Cornélio. Está aí, ó. Aproveite essa oportunidade. Comece pela sua família. Há muitas famílias que tem pai, tem mãe, tem esposo, tem esposa, tem filhos que ainda não são crentes, primos, sobrinhos, tios, quantos parentes que você ama, que você quer bem, que você não gostaria de vê-los no inferno. Então põe o nome dessa pessoa
no seu coração, começa a orar, começa a clamar, porque nós vimos nesta noite que quando clamamos, Deus abençoa e salva as nossas famílias. Aleluia! Aleluia! Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem. Então, se não tem mais nenhum aviso, vamos ficar em pé para que eu possa abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor Deus e meu Pai, para que, assim como o Senhor fez, ó Pai, na casa de Cornélio, que o Senhor faça também, ó Deus, nas nossas casas, Pai. Ó Deus, que o Senhor derrame, meu Deus e meu Pai, do Teu Espírito, Senhor, trazendo salvação, meu Deus e meu Pai, salvação de alma, Senhor Deus, meu Pai, nas nossas famílias, nos nossos entes queridos, nossos parentes, Senhor, trazendo também, meu Deus e meu Pai, livramento, trazendo cura, trazendo, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus e meu Pai, harmonia nos nossos lares, trazendo, meu Deus e meu Pai, estreitamento e cada vez mais, ó Deus, meu Pai, união, meu Deus, entre os casais, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, aqueles lares que estão enfrentando alguma dificuldade financeira, ó Pai, entra com providência, Senhor. Aqueles lares, ó Deus, que estão enfrentando problema de desemprego, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de trabalho. Traga, meu Deus e meu Pai, a harmonia, Senhor. Pai, que todas as setas do inferno, toda a intenção de Satanás em destruir e trazer discórdia no seio das nossas famílias, caiam por terra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, do Teu Filho. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Derrama a bênção, meu Deus e meu Pai. Derrama unção, derrama cura, derrama salvação, meu Deus e meu Pai. E que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande amor, a comunhão e a consolação do Teu Espírito, seja com todos nós, seja com toda a Igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos em paz.